Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer live com make. Vocês estão bem? Momento apreciação. Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativa da Chant Terapias e Cursos. Aqui na Chant você encontra cursos diversos para melhorar o seu autoconhecimento e também encontra cursos, terapias que vão elevar a sua autoestima, autoimagem, e o principal aqui é a busca pelo autoconhecimento. Eu tô aqui com um problema técnico. Vou mostrar o problema técnico. Esse gato é o gato da minha filha. Olha isso, gente. Olha esses olhos. Tá me atrapalhando. Tá comendo os fios. Atrapalhou até eu falar, Ryuki. Gente, como pode? Boa noite, vou começar de novo, hein? Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativas da Chant Terapias e Cursos. E aqui na Chant você encontra cursos e terapias que vão ajudar você na busca pelo autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre como a crença do não merecimento pode impedir a nós de termos relações mais saudáveis. Eu vou chamar ele Gerson Costa, que eu já tô atrapalhada. Bem-vindos aí, Andressa. Cita, Renata, sejam bem-vindas. E eu tô assim, gente, hoje, bem assim, que esse gato andando aqui comendo os fios tá uma coisa louca. Não sei. Boa noite, lindo, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem atrapalhada, porque tem um gato comendo meu pé Ah, é? e comendo os fios. Já apresentei ele porque eu comecei a falar e aí eu me peguei falando a mesma coisa duas vezes. Ah, gente, coisa louca isso. Bem-vinda, Rê! Sejam Bem-vindos, todos bem-vindas! bem-vindos. Oi, Boa Miriam! noite! Uma ótima noite para vocês. Hoje a gente vai falar sobre não merecimento. Como o não merecimento pode atrapalhar as nossas relações. Todas as relações. Né, Gerson Costa? Todas as Se relações. apresenta que eu vou tentar empurrar o gatinho. Porque eu, como uma boa bruxa que sou, agora tenho um gato, não totalmente preto, mas agora um gato branco e preto, que tá comendo os meus pés. Ai, coisa linda. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gerson Ai, Costa. obrigada, gratidão. Meu nome é Gerson Costa, estou aí na área de terapia já há mais de 8 anos. Depois eu montei o Instituto Gerson Costa e hoje nós temos cursos com psicanálise, hipnose, constelação familiar, entre outros. Eu e a Ilane também juntamos forças para montar alguns cursos. É o Despertando a Sua Melhor Versão, Despertando a Magia e Proteção. E assim estamos indo ajudando, né, a melhorar aí o mundo um pouquinho, cada vez, mas sim, ajudando a melhorar o mundo, né? Então vocês Isso estão chegando aí. agora, sejam todos bem-vindos, né? Vamos aí convidar as outras pessoas também para participar da nossa live. Já Coraçãozinho estou aí, convidando. mandando avião. Vamos lá mandar avião pro pessoal aí para convidá-los. Para quê? Para assistir, Sim, né? Assistir essa essa live. live Não sou só maravilhosa. eu que sou com delay, ele também. Vamos sim, Ai, gente. meu Vamos lá. Deus. Vamos convidar o papo Gente, eu aí. coloquei um. Ô, Rê, obrigada, viu, que eu tô bonita. É que eu coloquei um efeito hoje na live, aprendi a colocar. Ai, gente, eu tô amando esse Olha negócio. aí, Ai, tá que delícia. vendo? Olha Viva o aí. Vamos gatinho, veio equilibrar lá. nossas energias. Isso mesmo. Falei que ele não ia Coração. ser meu, mas ele agora não sai do meu pé, uma coisa louca. E vamos convidar aí o pessoal, né? Vamos convidar o pessoal aí Vamos. para falar desse tal não merecimento que atrapalha bastante as nossas vidas. Não é? Crença de não merecimento está enraizado em todas as coisas, gente. É uma coisa impressionante como essa crença limitante nos impede de termos a vida que desejamos. E não só isso, termos relações saudáveis, não só relação amorosa,
como relação interpessoal e principalmente, a principal, relação conosco. Ela Exatamente. atrapalha até esta relação que nós podemos e deveríamos ter conosco. Porque se eu acredito que eu não mereço o que existe de melhor, deu ruim. Né? Verdade, verdade. Bom, Elane, para você, o que que é esse não merecimento? Explica melhor para nós aí, para o pessoal Você vai entender. começar a me entrevistar agora, gente. Pois é. Um dia da caça, outro do caçador. Crença de não merecimento, a gente tem, acho que é colocado em nós não só ali nos primeiros primórdios, né, quando a gente começa a se entender, mas eu acho que já vem do útero, quando a nossa genitora, nossa mãe, também não se vê, não se enxerga. Ali já começa a enraizar que nós não merecemos. Não merecemos ter bons pais, não merecemos ter bons amigos, não merecemos ter bons irmãos. E aí a gente vai também tendencionando a não nos acharmos bons filhos, bons amigos, boa esposa, boa namorada, boa mãe. Essa crença é uma das crenças que mais tem que ser trabalhadas. Ela não é eliminada em um primeiro momento. A primeira camada ainda é possível ser tratada. Mas a raiz dela, a causa maior dela, ela permanece por muito tempo se a gente não tiver um olhar atento ao que na nossa vida está disfuncional, o que está um caos hoje na minha vida, que é ocasionado pelo não merecimento. Olha como isso é muito sério. É muito sério. Nós É muito perdemos muitas oportunidades ao longo da nossa jornada porque nós acreditamos, não consciente, gente, porque se fosse consciente seria muito bom, seria muito bacana. Mas essa crença está no nosso inconsciente, onde está a raiz de tantas e tantas coisas. E aí a gente vai perdendo grandes oportunidades porque nós não nos achamos merecedores de ter aquilo em nossas vidas. Seja um bom relacionamento amoroso, seja ter bons filhos ou ser uma boa mãe, seja... Aí, valeu, Rê. Ou seja, qualquer outra questão financeira, né, ter um bom trabalho, ter bons colegas de trabalho. Isso vai atrapalhando o nosso cotidiano e a gente não se dá conta disso, porque tem uma crença aí de não merecimento. Olha como isso é. Mas quem para em sã consciência para prestar atenção que as coisas estão disfuncionais na minha vida porque existe uma crença de que eu não mereço ter coisas bacanas. Muito bom. E responde vocês que estão aqui na live, quais de vocês já identificaram que tem uma crença de não merecimento e por conta dessa crença de não merecimento você não tem o que você deseja na sua vida? Uau, é isso aí. Então, coloque Me aí, pessoal, respondam. que vocês têm, né? Me respondam, por favor. Por favor, respondam aí, tá? E E eu vou qual a ter sua que... opinião sobre isso, Gerson Costa? Tá? Só me dá um minutinho que a bateria tá acabando e eu vou ter que colocar o cabo aqui. Enquanto isso, pode ir falando aí. Pode falando aí. Eu posso enumerar muitas coisas como não merecimento. Né? Por muito tempo, eu tenho muitas crenças ainda, que eu trabalho elas no meu dia a dia e na minha rotina. Mas eu também, por muito tempo, não sabia que esta raiz dessas crenças, dessas minhas dores emocionais eram derivadas do não merecimento. Se eu falar para vocês que a baixa... muito bem, Rê. Que bom que você já descobriu. Quando eu digo que eu tenho uma autoestima baixa, né? A autoestima baixa, olha que... Contraditório, né? Coisa linda. É, contraditório. Quando você não tem uma autoestima adequada, você acha que isso é uma questão de não merecimento? Me diz aí, psicanalista. Opa! Enfia esse...
Regina! Ah, Enfia esse eu cabo. já coloquei o cabo aqui, Deus Olha o aqui, Id falando. Olha o continuar Id falando. aqui a live, né? E sim, então vamos lá, né? Essa autoestima, essa autoimagem, da onde provém isso daí? Então vamos aí dentro da psicanálise, vamos falar um pouquinho aqui da Melanie Klein. Melanie Klein fala que o feto, o feto, né, tá gestando ali as emoções da mãe, as emoções que passam externamente, o feto sente. Uhum, Então, por exemplo, se o sim. pai rejeitou aquele filho, se a mãe rejeitou Uhum, o filho já sente, né? sim. E é interessante que até o momento do parto diz como que é a criança. É uma criança rejeitada, por exemplo, pode ter um parto cesáreo, pode ter, sabe, aquela criança que tá para nascer, tá já com a cabecinha ali enfiada, de repente ela vira, é, também pode acontecer isso. Enfim, vocês vão perceber que até no parto aí já tá falando o que a criança sentiu na gestação. Então, se a criança foi rejeitada em algum momento na gestação, ela vai vir com aquele sentimento que não era para ela estar aqui, né? Isso influencia muito na autoestima da pessoa. Bom, se meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes nessa vida, para eu estar aqui, ou seja, os meus genitores, então eu não sirvo para nada, né? Se os meus genitores já me recusaram ali na gestação, eu não sirvo para nada. Então, como que vai ser minha autoestima? Então, isso está no inconsciente da pessoa, né? Aí vamos falar aí depois do nascimento, que aí a gente entra também um pouquinho na parte de crenças aí, né? Depois que nasceu, nós vamos formar o nosso inconsciente. Nosso inconsciente é formado ali na idade da criança até os 7, 8 anos. Então, tudo que você ouviu da sua mãe, ouviu do seu pai, vai pegando aquelas informações e formando o seu inconsciente. Então imagine só, aquela criança que sempre está escutando que ela é burra e ela não serve para nada, né, dos pais. Então é muito importante nós percebermos, nós pais, como que estamos falando com os nossos filhos. Porque as nossas palavras têm poder. Então eu vou falar lá, fala para o filho que ele não presta, que ele não serve para nada, é isso, que é aquilo, não faz. Você não faz nada, o que você tem que fazer, né? Por quê? Porque a mãe faz rapidinho, o filho não faz. É um exemplo. Então você não serve para fazer isso, não serve para fazer aquilo. E como que fica essa criança? Como que fica o inconsciente da criança? E a criança vai pegando aquilo como verdade. Então como que fica aquela imagem interna da criança? Nós somos o que nós somos internamente para nós. Então, se aquela criança ali foi rejeitada, se aquela criança foi chamada de burra, se aquela criança foi desrespeitada por alguma maneira na sua infância, tudo isso impacta na sua imagem interna. E o que nós refletimos externamente é a nossa imagem interna. Tá? Então, influencia muito na baixa autoestima ali da pessoa, né? Na estima da pessoa ali. Então, isso influencia demais, demais é, a autoestima da pessoa. Né? E aí, E com isso, isso, gente. Desculpa, Jorge, pode falar. Achei que você tinha parado. e com isso, né? Já que eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo que vai vir a mim, eu falo, não, isso não é para mim, porque eu não tenho inteligência para chegar nisso daí. Quantos e quantos casos a gente vê profissionalmente falando, né? A empresa dá oportunidade para a pessoa ser ali um cargo maior, né? Ou você chega e faz pesquisa, né? Eu trabalho também, né? Dando palestras em empresas, fazendo terapias em empresas, enfim. E várias vezes eu entrevistei pessoas e eu perguntei para elas, né? Você tem pretensão de subir de cargo? Adivinha o que a pessoa falou? Ah, não, não, para mim aqui tá bom, né? Eu não vou saber ser chefe,
eu não vou saber, né, ser o líder, eu não vou saber ser isso, não vou saber ser aquilo. E a pessoa tem total conhecimento ali da empresa, ou seja, se ela quisesse realmente, ela poderia sim subir de cargo, mas ela mesma, a pessoa, a própria pessoa, ela diz que não é capaz de subir de cargo. Então, olha como que é interessante como isso impacta na vida da pessoa, né? E tem pergunta aí, ó. O que fazer? Uma varinha resolve? Quando o adolescente não quer fazer nada. Ah, esses adolescentes, né? Esses adolescentes. Por isso que é importante a gente entender como que é a mente das pessoas para a gente poder corrigir, né? De uma forma, vamos se dizer assim, adequada, né? De uma forma adequada ali. É, é importante essas crianças, esses adolescentes terem frustrações. É muito interessante eles terem frustrações. É que hoje em dia o pai e a mãe não quer deixar o filho se frustrar. Só que olha só, quando ele for para a sociedade e ele receber um não, por exemplo, ele vai se frustrar tanto que isso pode desencadear muitas coisas, inclusive a depressão. Mas assim, ó, vou levantar polêmica, hein? Já que ela falou da Bora varinha. levantar polêmica, gente. Bora lá. Já que ela, já que ela falou da varinha, né? Às vezes é necessário usar uma varinha. Às vezes é necessário. É sim, gente. Porque Sim, assim, às eu vezes sou mãe de lógico, dois não na adolescentes. não na Eles violência. nunca precisaram levar varinha, nem sentada, nem chinelada, nem croque, nem nada disso. Mas, no entanto, muitas vezes a gente não quer repetir aquilo que vivenciamos na nossa fase, porque já entendemos que o diálogo e a comunicação é o melhor caminho. Sim, Falamos para frases de afirmação, damos o que é necessário e muito além do necessário muitas vezes, né? Nos desdobramos para dar educação, disciplina, orientação, autorresponsabilidade, mas muitas vezes umas varinhas servem. E a varinha não precisa ser necessariamente a varinha ali dando na pessoa. Pode ser não, tirando aquilo que ele mais gosta, né? exatamente. Videogame, internet, Exatamente. dando obrigações para serem cumpridas em casa, se essa obrigação não for cumprida, há um retorno, porque a responsabilidade é dele, né? Desde que isso seja claro. E isso não é fácil, Shirley, falar para você, não é fácil. Você se manter dentro desta posição de cumprir aquilo que você disse. Porque Sim, com isso também vai vir as suas crenças de culpa de não ser uma boa mãe, de culpa de não dar conta, de culpa porque você tem que trabalhar fora, de culpa porque você sai cedo e volta tarde, de culpa que você não consegue levá-lo no cinema, num passeio, ou dar aquele tênis que eles querem. E esta culpa nos consome ao ponto de eu firmar um acordo de dizer, se você não cumprir a sua parte, isso será retirado, e eu não cumprir. sim. Aí a Isso é criança, muito o forte. adolescente, aí o adolescente vai subir em cima dos pais, né? E eu Sim, tive nada uma de varinha de amiga, marmelo. eu tive uma amiga, Varinha de muito marmelo, interessante. sim. Eu tive uma amiga que é muito O quê? interessante. Ela chegou e falou para mim, Bem-vinda, ela falou Fabi. desse jeito. Ela falou desse jeito. É, quando meu pai vem conversar sério comigo, eu sinceramente eu preferia que ele me batesse de cinto. O que ela queria dizer com isso? Que ele, em suas palavras, ele a corrigia, né, de um modo que ela entrava na linha e por ele ser tão incisivo, assim, tão, né, direto ali, falava o que que ela precisava fazer, que ela, como adolescente, ela falava assim, eu preferia que o meu pai batesse em mim do que me chamar a atenção do jeito que ele me chamou. Então percebam, uma ótima conversa, uma boa conversa, tendo ali posições, né, pais colocando em posições, que o filho precisa fazer aquilo,
né, às vezes é mais válido do que uma cintada, né? Às vezes eles vão preferir uma cintada do que os pais falando daquele jeito ali para eles, né? Mas é muito importante sabermos conversar, né? Como a Elane falou, é importante nossos filhos frustrar. Isso é demais, né? Nós não queremos que nossos filhos sejam frustrados, nós não queremos, mas a sociedade vai frustrar ele de algum jeito. Então, o Gente, jeito eu fui de tão eu frustrada na minha vida. educar, o jeito Cá de eu estou eu. dar o meu filho para a sociedade é que ele sim, em casa, seja frustrados com algumas coisas, tá? Mas também, Gerson, finalizando essa questão da educação do filho, é muito importante também fazê-lo entender que disciplina é fazer o que não quer para alcançar o que quer. E a Sim. gente também tem essa dificuldade, seja por crenças, ou seja porque ao longo do período a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E você não tem tempo de, ou você se dar a desculpa, né? Ou você vai usar essa desculpa como uma autossabotagem de dizer que você não tem tempo, mas disciplina é você fazer aquilo constantemente que você não quer, como malhar, por exemplo. Quem quer ficar malhando, mas quer ter um corpo da hora. Mas para você alcançar isso, você tem que ter uma disciplina, senão você não consegue. Frustração sim é necessário, ainda mais para esta fase do crescimento. Total, Shirley. Eles têm que aprender a frustração para entender que a vida adulta e a vida até a gente ficar aqui e fazer a passagem vai ter frustrações. Mas entender também esse contexto. Tielane, varinha de marmelo, dói pra... Aí eu não sei, minha filha! O A gente quê, ainda falou mais rapaz? assim, ó, é importante fazer acordos com os adolescentes. Sim. Eles não cumprem e a gente também não cumpre. É isso. E aí é isso, gente. Os nossos filhos, ele vai É, mas não seguir o nosso cumpre. exemplo. Por quê? Se Por que eu que a gente falei não que eu cumpre? vou tirar algo deles e eu não tirei, eu não estou cumprindo. Logo, meu filho também não vai cumprir com a parte dele, né? Mas entenda também, Gerson, que dentro desse contexto tem um outro contexto. O seu filho vê você cumprindo o que você promete, o seu É, filho vê você fazendo combinados, seja profissionais, ou seja com um parente, ou seja com mãe, vó, tio, e você cumpre aquilo que você diz, o seu filho tem dentro da casa um exemplo, e aí é trazer essa realidade. Né? Porque sim, a gente não consegue muitas vezes cumprir, porque normalmente eu não cumpro nada do que eu prometo fora, eu não tenho um compromisso comigo, e outras vezes eu não cumpro porque dentro desse relacionamento mãe e filha, mãe e filho, eu tenho uma culpa. Eu não quero que ele se frustre, eu quero que ele tenha as coisas que eu não tive, aí eu fico culpada, e aí eu entro num dilema comigo interno que eu acho por bem deixar passar. Vou deixar passar. Mas é necessário trazer esta realidade, essa responsabilidade. Eu falo isso, gente, porque eu tenho 2 adolescentes. Eu tenho um de 16, que vai fazer 17, e tenho uma de 14, que vai fazer 15. E é muito desafiador para mim, dentro desse contexto, trazer esta realidade para eles, de responsabilidades, de combinados. Olha, vai lavar louça, vai secar, vai guardar, vai limpar um banheiro, vai varrer uma casa. E aí, muitas vezes eu estou sobrecarregada, e se eu altero meu tom de voz, ai, mas você está gritando por quê? Aí eu falo, porque eu sou louca, né? Sou louca. Sou louca. Porque eu tenho uma crença aqui em mim, que eu não mereço ser ajudada. Sou doida. Não. Porque eu não cumpro as coisas que eu falo, e eu tenho as minhas deficiências, eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que ter consciência das minhas culpas que eu carrego, mas eu tenho que também disciplinar 2 seres para uma vida adulta. E isso é desafiador pra cacete, cara. Porque você fala, mano, como eu amo aqueles carinha, como que eu vou fazer isso com eles? Pega a varinha. Mentira, pega não. Brincadeira. Boa noite, sejam bem-vindos quem tá chegando. Você viu que o Antônio tá aí, né? é, Professor, né? Eu tô falando direitinho aí pra ganhar e, meus certificados nos finais do mês? e é muito interessante falarmos disso, porque essas crenças vêm da dinâmica familiar, né? Total. É, a Muito culpa que desafiador, nos Shirley. impõe, a culpa que nos impõe de fazermos diferente com os nossos filhos,
o que nossos pais fizeram conosco e a gente quer fazer diferente. Mas entenda, por isso que é importante entendermos como que foi a dinâmica dos pais, né, dos seus pais, e qual vai ser a Sim, dinâmica minha com os meus filhos. Quando eu entendo as dinâmicas da minha família, eu consigo perceber isso, consigo perceber as culpas, as crenças que estão me levando isso, e eu consigo ter um relacionamento melhor com os meus filhos. Então, por isso que o sim, autoconhecimento é muito importante. É desafiador criar filhos? Sim, é muito desafiador. É muito desafiador. Mas dá para criar bons filhos? Dá para criar bons filhos. sim. E os nossos filhos são bons. Dentro de um contexto geral, acho que a Rê tá falando aí, não tá? Ah, Ela tem um homem barbado de 21 anos em casa e de vez em quando ela tem que dar uns berros para ser ouvida. Hashtag varinha. Hashtag varinha, vamos lá. Vamos todo mundo ser processado. Ai, que cara. Aí vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com a crença de não merecimento? Tudo, gente. Até essa relação com os nossos filhos tem a ver com uma crença de não merecimento. Percebam que tudo na nossa vida está relacionado com crenças que foram implantadas em nós, como o Gerson mencionou, né, ali do útero, do início dessa gestação, depois dos 0 aos 7 anos, dos 7 anos aos 12, quando já vai 11, que vai entrando na fase da adolescência, depois quando vai saindo da fase da adolescência, entrando na fase jovem, a gente vai criando uma dinâmica, a gente entra, né, os filhos entram nessa nossa dinâmica, e a gente vai alimentando as nossas crenças. Até essa relação com os nossos filhos tem muito também de não merecimento, né? Porque se eu me julgo não merecedora de algumas coisas, por que eu vou merecer ter filhos bem-sucedidos, filhos felizes, por mais que eu ame incondicionalmente? Perceba, uma coisa não está ligada à outra e no final tudo está ligado, exatamente. né? Porque você, mas o que a criação de filhos tem a ver com não merecimento? Tem tudo. Né? A gente vai conectando os pontos, assim como as terapias, e mostrando o quanto as coisas estão ligadas. Ah, até você, Shirley, já vai começar com esse puxa-saquismo? A Andrea não está aqui, mas a Shirley está. É isso, gente? Mas com certeza você não pode falar. Oi, Deixa eu Sueli. Oi, Éder. Meus primos. Sejam Ai, sangue. bem-vindos, sejam bem-vindos. Ó, Adoro. nós temos muitos erros, né? Temos muitos erros. Eu depois comecei a estudar psicanálise, eu só colocava a mão na cabeça. Puta que pariu, eu ferrei com meu filho. Puta que pariu, mano, com a minha filha, caralho. Pô, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Virgem Porque Nossa Senhora, isso mesmo. nós vamos percebendo os nossos erros ali, né? Essa proteção demais, de não querer frustrar os filhos, né? Então, e aí nós vamos corrigindo. Ainda tem muito a me corrigir, né? Ainda tenho muito a me corrigir, mas Sim, nós vamos todos nós corrigindo temos, né? ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. O importante é tirar essa culpa que nós temos da dinâmica familiar dos nossos pais, tirar essa Sim, culpa, entender essa dinâmica, o que aconteceu aqui, por que que meu pai criou desse jeito, por que que minha mãe criou desse jeito, por que que meu pai não falava nada e minha mãe falava tudo, ou por que que meu pai falava tudo e minha mãe não falava nada. Quando você começa a entender essas dinâmicas, aí você se compreende primeiro. Você sabe o porquê que você é assim hoje, tá? A partir daí eu consigo ter mudanças comigo e ter mudanças com os filhos também, né? E se tratando de filhos, um não merecimento, às vezes você deixa de fazer coisas para você que é importante para você, para fazer para o seu filho. E sim. naquele momento, especificamente, não há necessidade de você fazer para o seu filho. Você poderia sim fazer para você. É diferente algo, Hashtag por varinha exemplo, na de gente. necessidade, né? É diferente algo de necessidade, né? Que o pai vai ali, a mãe vai cumprir primeiro a função de mãe, a função paterna de pai e, né, atender o filho ali primeiro. Mas muitos e muitos casos deixamos de fazer algo por nós para fazer algo para o filho sem a necessidade.
Então, isso também é não merecimento. É não merecimento. Não é verdade? Sim, errou nada, fizemos o nosso melhor.com.br. A gente sempre faz o nosso melhor. Sim, sim. Porque a gente faz o nosso melhor dentro do contexto daquilo que a gente sabe. O que a gente pode melhorar é entender que nós temos uma crença enraizada de não merecimento muito profunda, e com esta crença enraizada, a gente acaba tendo algumas vertentes que depois nos leva para ter culpas e medos. Mas a gente sempre está fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente tem de conhecimento. Não tinha como eu ser uma mãe melhor antes de fazer psicanálise. Porque quando eu comecei a fazer psicanálise, eu queria engolir meus filhos de volta e falar, agora eles só vão nascer quando eu ascensionar. Legal, né? Porque eu Tiver não vou legal. bloquear essas crianças. E aí, a Tati Mas falando até aí, então... o filho dela foi passear sozinho no shopping ontem. Minha vontade era ligar de 5 em 5 minutos. Mas ele está crescendo e, e aprendendo a ter responsabilidade. É isso mesmo, olha o que acontece. Nós não temos confiança nos nossos filhos. Que é isso? Mas a gente tem Nossa, confiança na gente, por acaso? né? Então, meu filho tem Tem? 12 anos. Meu filho tem 12 anos. Tá? Eu tenho uma menina de 19 e meu filho tem 12. E ele passeia pro shopping, volta 10 horas da noite. E tá tudo bem, porque eu conheço meu filho. Eu sei com quem eles estão andando, com ele está andando. E eu não preciso ficar ali de 5 em 5 minutos para saber se ele está bem ou não. Então, quando a gente começa a conhecer melhor os nossos filhos, deixar Desculpa. eles tomarem algumas decisões sozinhos, isso é muito importante para eles. A Gersa deixa ele para o shopping ali com os amigos, deixa. Você já proibiu ele de ir para alguma... Já, é lógico. Eu tenho que primeiro saber qual o ambiente na qual ele vai. Sabendo qual ambiente eu vou deixar ou não. Mas é importante a gente deixar os nossos filhos crescerem. Se não deixar os nossos filhos crescerem, eles vão ser mimados. Infelizmente vai ser essa nova geração é chamada de mimimi, né? De mimimi. Então, Tati, deixa, não precisa ficar ligando de 5 em 5 minutos, né? Deixa ele se divertir. Um homenzão daquele, Tati, né? Um homenzão daquele. Ó, lá, Então, a Shirley tá falando que o dela tem 14 e ela não deixa ele sair sozinho. Mas, Shirley, também é no seu tempo, tá? Não adianta assim. Muitas vezes também não é a questão de você não confiar na educação que você deu e não conhecer o seu filho. São outras questões que talvez você tenha que olhar, né? Que medo é esse de não deixá-lo ir sozinho? Por que essa insegurança? E talvez é uma coisa sua como mulher primeiro, e aí depois passa para a questão da mãe, porque não tem como a gente separar, né? Hoje eu vou ser só mãe, né? E não vou ter as crenças da mulher. Não, tá tudo ligado. Mas aí é uma questão de observar, né? Deixar ir um dia, sentir como foi, né? Porque com toda certeza para nós é muito mais desafiador, né? O Gerson falou desse exemplo, mas assim, com certeza a primeira vez para ele foi desafiador. Tipo, e agora, né? E agora? Quer ir no shopping? Meu Deus, tá bom. Vai no shopping, vai, tá bom, eu deixo. Mas deve ter sido desafiador, por quê? Porque é algo diferente. Né? Sabe que está passando pelo processo de crescimento, de aprendizagem, de experienciar, né, novas coisas, mas nós pais temos um apego. sim. Pode, tem alguns pequenos motivos. É isso, é Olha, observar esses e pequenos a Tati motivos, também né? falou. O Nan também tem 12, confio muito nele. Meu medo é dos outros. Então, Tati, não deixe o seu medo ir para o seu filho, tá? Não deixe o seu medo ir para o seu filho. Já que Nossos você já filhos, identificou qual é a questão, nossos né? filhos percebem nossos medos inconscientemente e eles vão repetir esses mesmos padrões, tá? Esse medo pode ser transferido para ele. Então, deixa lá. É desafiador a primeira vez, é desafiador a primeira vez, mas não ponha medos, né? Não fica com esse pensamento de medo. Lembra? Pensamento
gera um sentimento, Gera gera um sentimento. comportamento, né? E outra, falando de vibração, eu jogo uma vibração para o universo daquele medo, né? Se eu joguei e vibrei aquele medo, sei lá, de ser assaltado, eu entrei naquela vibração de ser assaltado ou do meu filho ser assaltado. Adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer o que você vibrou. Então é importante nós nos conhecermos, né? Fazer essa reflexão. É desafiador, é muito desafiador para nós, né? Muito desafiador para nós, mas dá para modificar sim a nossa mentalidade mediante a isso, não é verdade? Da identificação, né? A Tati identificou aí onde está a questão. É trabalhar esse medo nela. Ele voltou até com um presente para a mãe. Oh, gente, que fofo. Aí, tá vendo? Ainda ganhou Não aconteceu presente, sabe? nada, não aconteceu nada, não Não aconteceu aconteceu nada. nada, se divertiu e ainda comprou presente para a mãe ainda. Oh, gente, que coisa linda. É a gente identificar essas questões, né? Que a gente tem muitas questões que a gente não põe debaixo do tapete, deixa ali e a gente não trata. E essas questões a gente tem que ter muito cuidado nos nossos processos internos para que isso realmente não passe para eles como as dinâmicas que nós tivemos nas nossas casas. Eu não estou dizendo aqui que o que os nossos pais fizeram foi certo ou errado. Eles fizeram o que eles sabiam e está tudo certo. Sim, Mas aquilo que eles sabiam fazer, hoje eu posso identificar dando os nomes, né, de crenças não limitantes. E isso nos impede de ter a vida que nós desejamos. Por isso o tema, né? Por isso o não merecimento. O não merecimento, gente, a raiz dele é muito mais profunda, porque assim, eu venho trabalhando o não merecimento na Ilane há muito tempo. E aí, às vezes, eu pego e falo, e aí, produção? A gente já não tinha cuidado desse troço? Por que isso está aparecendo agora? Por que a raiz dessa questão que eu estou é o não merecimento de novo? E aí, como resposta, a produção me diz, meu amor, quantos aninhos você tem, meu amor? Eu falo, 46. Aí eles me respondem, meu amor, você acha que 46 anos, cheio de crenças, limitações, você acha realmente que só 5 anos de terapia, trabalhando e estudando os seus processos internos, você conseguiria limpar a raiz mais profunda do não merecimento? Eu pego meu, sento no meu rabo e vou estudar os meus processos. E isso é uma questão muito assim. Isso tem a ver com autoconhecimento? Tudo a ver com autoconhecimento. Tem a ver com eu me conhecer ao ponto de saber que eu tenho esta questão, que eu tenho um processo em andamento e eu preciso cuidar deste processo. Porque senão eu vou continuar vivendo uma dinâmica na qual eu passo para os meus filhos e para o meu entorno, para as pessoas para quem eu vivo. Então, muitas vezes as pessoas acham que por nós sermos terapeutas, nós não temos questões, já está tudo solucionado. Não, se tivesse tudo solucionado, eu já tinha ascensionado e subido de corpo inteiro para o plano espiritual. Nem ia nem deixar o corpo aqui fedendo, já ia subir com o corpo inteiro para lá. Mas não, nós temos questões muito profundas. E essas questões profundas me diz como está o meu dia a dia e me diz aonde está a questão que eu devo tratar. Quem aqui para se analisar? Não, né? Vocês aqui já estão num contexto de estarem se estudando, de estarem se trabalhando, né? De se conhecendo. A Tati está falando aqui, ó. E quando eles comentam sobre os amigos que estão usando drogas, como devemos agir sem transparecer medo de que ele vai se envolver também com isso? Se a minha mãe estivesse aqui na sua frente, Tati, ela iria dizer assim, vou trazer mames, né, mames? Ela diria, coisa da minha mãe. Como que é? Me diga com quem andas que eu te direis quem és. Né? Mamãe diria isso de boa. Olha a companhia com quem você anda. Se você anda com porcos, farelos você come, né? Quem com porcos anda, farelos, sei lá, alguma coisa assim, esse ditado que ela sempre diz. Mas Mas eu vou deixar para o Jorge responder. eu já conversei com meus Sheila, filhos, ganhei de você. já conversei com meus filhos sobre isso. Bora pro processo. Colocar a realidade. Ó, se você for pelo caminho deles, é esse o final. Então,
Você acha, aí você joga a pergunta para ele, você acha que é interessante esse final? Então eles vão parar para refletir. E você coloca todos ali, ó. Se você seguir por esse caminho que eles estão seguindo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai aquilo. Você quer realmente seguir esse caminho? Então, na hora, dá um choque nele. Então, não, eu não quero seguir esse caminho. Então, se você não quer seguir esse caminho, não vá por ele. Não vá por ele, né? Por outro caminho, você pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o que você quiser. Agora, por esse caminho que eles estão te mostrando, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser acontecer aquilo, pode ser acontecer aquilo e aquilo. Tá? E aí, você acha bom esse caminho ou não? Aí eles vão dar a resposta para eles mesmos. É muito interessante. Eles falam, não, eu não quero isso para minha vida. Então, se você não quer isso para sua vida, né, você tem que tomar um outro rumo. Você tem que tomar um outro rumo. Aí eles pensam, analisam e falam, é verdade, é verdade. Tá? O Olha que bonito. diálogo, né? A comunicação é sempre muito importante. Exatamente, exatamente. Porque a vida é desse jeito, né? Você que vai tomar as decisões das rédeas da sua vida. Né? Hoje nós estamos falando aqui de crenças, de não merecimento. Então pode ser que você já identificou aí o que são essas crenças em vocês. E o que ela está te atrapalhando. Então você já sabe alguns processos aí, alguns resultados mediante essa crença. Agora eu pergunto para vocês, vocês vão querer continuar nessa crença ou vai querer mudar de vida? A escolha é de vocês, é lógico. Eu escolhi trabalhar minhas crenças para eu ser uma melhor pessoa, para eu não ficar à mercê dessas culpas que o nosso inconsciente, que as dinâmicas dos meus pais me trouxeram. Então eu decidi mudar isso daí. Então cabe a cada um decidir o que ele vai fazer da sua vida. Até nossos filhos também. Cabe a eles decidirem o que eles querem fazer da vida deles. Nós vamos ser o quê? Orientadores. Mas a decisão é puramente deles. Ó, a Uau! Regina falou, Tati, é conversar claramente e dar ciência. A escolha é deles. Confie no seu filho, não vai escolher isso para ele. Proibir a amizade é pior? É lógico que é pior. É lógico que é pior. Você proibir a amizade, principalmente na época de adolescentes, você quer brigar com o seu filho e falar mal de um amigo dele. Simples assim. Você quer brigar com o seu filho, você quer ser o inimigo do seu filho, Certo. né? Tem alguém Oi, falando que o seu tá retorno tá baixo, baixo. tá baixo, tá baixo, tá? Vou falar aqui um pouquinho mais alto, tá? Então, você quer ser o inimigo do seu filho, fala mal dos amigos dele. Fala mal dos amigos dele. Mesmo porque, Né? gente, nós já fomos adolescentes. Sim, Lembre-se, sim, tudo que a e mãe proibia, a gente ia lá e fazia o contrário. fazia. Então, né, nessa conversa que eu tive com meus filhos sobre drogas e tudo mais, eu falei, olha, filho, eu tive amigos e colegas que fumavam, mas eu nunca entrei na deles. Eu nunca entrei na deles. E eu digo mais, né, na minha época do Senai, um dos meus melhores amigos, ele usava maconha. Ele usava maconha. Eu falo isso para os meus filhos. Então não é proibir, porque proibir você vai mandá-los para, né, afundá-los, porque ele vai querer seguir o amigo, você tem que ser ciente. E eu acredito que você, Tati, também tem amigos que você já se relacionou e também tiveram envolvido em drogas. Né? Nem por isso você foi para lá. Não é verdade? Então é tornar-se ciente que, ó, se você andar muito com isso, né, a polícia parar e você não tem nada a ver com isso, você pode, né, a polícia pode tomar algumas ações pensando que você está envolvido nisso, é deixar tudo isso claro, mas não proibir, né, os amigos. Né? Você quer brigar com seus filhos, falar mal
dos amigos dele. Pronto, você criou um inimigo ali para sempre. Tá? É também se posicionar na seguinte coisa, por exemplo, a minha mãe, na minha fase de adolescência, ela me proibia. Não quero, não vai. Não vai falar com o fulano e essa pessoa está excluída da sua vida. Simples assim. E não tinha uma comunicação do por qual motivo eu não poderia falar com aquela pessoa. Sendo que eu, por exemplo, também tive muitos amigos que eram usuários, alguns foram presos, alguns nem estão mais aqui, por conta das drogas. Só que na época eu já sabia dessa questão pessoal dessas pessoas, mas eu não usava. Mas a minha mãe me proibia por este motivo, eu não entendia e às escondidas eu mantinha contato, porque para mim não tinha nada a ver, eu não usava, né? Eles me ofereciam, experimenta, você vai gostar. Não, para mim não serve, porque uma coisa que a minha mãe sempre também disse em casa era: droga mata, droga pode te levar para este caminho, droga não é a solução dos problemas. Então eu tinha essa consciência. Mas as proibições eram: não quero, não vai e acabou. Só que eu não entendia. Hoje a gente pode ter esse diálogo aberto, mostrando para eles, como o Gerson falou, dessas questões. Lembrando que sempre, o proibido sempre se torna algo cheio de adrenalina para a gente fazer. E não é porque eles não nos obedeçam, não nos amem. É porque se torna algo, aquele Quero perigo, saber. sabe? Aquela sensação Proibido? de, Então, eu quero saber. tô fazendo, será que vai me pegar? Qual será que vai ser o castigo? Será que vai cumprir o que falou? É mais pela adrenalina que a proibição causa, e isso, gente, a gente pode falar que é físico, que é fisiológico, mas tem isso. Então, assim, como hoje a gente tem esse canal de abertura de falar com este adolescente claramente, mostrar na internet, porque eles também têm acesso às redes sociais, eles também podem ver a internet, buscar fotos, buscar parâmetros que eles acreditem naquilo que nós estamos falando sem uma proibição e deixe ele realmente escolher. Mas é óbvio que assim, como pais e responsáveis, a gente sempre também tem que ficar, se a gente sabe que tem um contexto que está causando algum dano, né, a outros colegas muito próximos, é ficar observando, né? Não é, eu conversei, dialoguei e, né, o Gerson conversou, dialogou e deixou a solta? Não. Ficou observando. Se a conversa veio à tona, é que havia interesse. Se havia interesse, foi explicado, vamos verificar se o interesse foi sanado com aquela conversa, se realmente ele entendeu e, ao dizer eu não quero isso para mim, ele se absteve daquilo, realmente não me serve, ou se ainda está acontecendo alguma coisa. Porque aí senão a gente entra em outras questões também, né, Gerson? Questão de pertencimento, questão de querer estar em um grupo. Tem gente falando, né? Deixa eu ler aqui. A Shirley falou aqui. A Tati falou que ela ia falar isso agora, a questão o que é proibido é melhor, né, Tati? A Shirley Regina falou antes lá em cima. Falou? Falou. Aqui, ó. Meu filho também vivenciou essas amizades e ele escolheu não usar. A maioria dos amigos usuários já partiram. É isso. A Shirley diz, putz, proibi uma amizade dele, mas mostrei o porquê. Não só eu, como o esposo também proibiu essa amizade. De novo, Shirley, é o contexto da dinâmica que vocês vivem. Né? Se há essa questão, e se vocês, conjunto com seu esposo, conversando, chegaram ao contexto de que realmente há uma necessidade de uma intervenção mais séria, pense assim, é sempre o melhor caminho. E aí observe o que esta proibição causou entre mãe e filho, pai e filho, entre a dinâmica familiar, e se aquilo que foi conversado precisa ser reforçado, precisa haver uma nova conversa, precisa ver como que estão essas questões, porque muitas vezes, de novo, gente, adolescente, ele quer pertencer, ele quer experienciar, ele quer viver, para ele o mundo está acabando hoje, e na verdade, se a gente levar ao pé da letra, é isso mesmo, né? Eles vivem o momento presente. Mas aí é verificar ali o que está ocorrendo. A Tati disse, eu comecei a fumar aos 13 anos com amigos. E estou no vício até hoje. Tá vendo? Se a minha mãe estivesse aqui, ela diria para você. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Quem com porco andas, farelos comes. É importante entender o contexto, Tati, por que você começou o seu vício ali com 13 anos, tá?
Isso não quer Sim, dizer tem que todo esse ele vai contexto. começar também e Boa nem que ele noite, vai fazer, Tatinha. né? Então não quer dizer que o seu Sim, filho vai fazer porque você fez, ok? tem todo um contexto, gente. Tem todo um Isso é muito contexto de sim. empresa, por que que É, você começou a fumar aos 13 anos, né? não é assim, ah, eu comecei a fumar só por causa. Eu tô falando isso porque é o que a minha mãe sempre repetia aqui pra gente. Mas assim, a gente sabe hoje que tem um contexto, que tem uma dinâmica, que tem toda uma questão ali por trás do que leva a gente a fazer algumas coisas, determinadas coisas. No tempo da Tati, ela apanhava de espada de São Jorge e só desobedecia. Isso se Hoje temos desobedecer, diálogo. Tá vendo? Não adiantou nada apanhar de espada de São Jorge, que dói pra caramba. Aí, ó. né? E é isso. Tem, coi Então, tem olha coisa que que tem que ir na raiz, né? olha que interessante, né? Nesses dias, minha filha veio comentar, minha filha entrou na USP, e ela veio comentar dos playboyzinhos. Falou, pai, nossa, né? Aquela garotada lá, né? Poxa, eu não gosto muito deles, do jeito deles. Aí logo percebi a crença dela, eu falei, filha, se você está reclamando de um playboyzinho porque ele tem dinheiro, quer dizer que você nunca vai chegar a ter dinheiro porque você odeia estar no lugar deles. Aí ela olhou para mim assim, ficou pensando, falou: É, né, pai? Se eu odeio eles, eu nunca vou querer ser igual a eles. Eu falei: Então, filha, já que você quer ser uma pessoa bem-sucedida, alguns comportamentos que eles vão fazer, você pode até não gostar, mas não critique essas pessoas, porque um dia você vai ser essa pessoa. E eu falei ainda Não, para ele, Ju. não me atrapalha na minha cocriação, tá? Porque eu quero ser muito rico, e se você pensar desse jeito, você vai acabar atrapalhando a minha cocriação, tá? Ela, não, pai, eu vou mudar Atrapalha, meu pensamento, eu vou mudar meu pensamento. não Vou mudar meu atrapalha a pensamento. Então, cocriação olha como é que é alheia. interessante. Era uma crença de não merecimento dela. Era uma crença de não merecimento dela, não é verdade? Então, quando eu odeio, por exemplo, pessoas ricas, é que eu, no fundo eu almejava ser rico, só que eu, no fundo, eu não mereço ser rico. Então, para você quebrar essa crença, você tem que aceitar, olhar para aquela pessoa que é rico com os olhos diferentes e falar: um dia eu vou chegar lá. Olha como que isso é profundo. É muito Gente, profundo, crença de não merecimento é uma raiz muito profunda. É né? uma Então, coisa que você tem muitas que se estudar a coisas vida toda. ou muitas coisas você não tem hoje por causa do não merecimento, do não merecimento. Ah, não, Gerson, mas eu quero ter. Você quer ter, mas você vive metendo pau nas pessoas que têm aquilo, Muito bem, Shiro. né? Se você quer ter aquilo e vive metendo pau nas pessoas que têm aquilo, lá no fundo você não merece aquilo, Pois é. não é verdade? Então, parem para analisar o que que vocês estão criticando hoje. É o que que eu critico da vida hoje, né? Para quê? Para realmente identificar as minhas crenças de não merecimento e olhar para essas pessoas com um novo olhar, com um novo olhar, né? E trabalhar essas crenças aí que vêm dentro da gente, né? Por causa que eu estou falando para vocês é que eu não tenho crenças. Tenho crenças e estou trabalhando essas crenças. Gente, tô vendo coraçãozinho. É isso aí, gente. Coraçãozinho aí, foguinho, né? E tudo mais. Vamos lá. Isso. Gosto, sim. Gosto muito disso daqui. Gosto de estar aqui falando com vocês, né? Passando nosso conhecimento a vocês. Isso para mim é gratificante. É algo que me alimenta. Tempos atrás eu já sonhava com isso, então hoje é uma realização de sonhos, fazer lives, dar cursos, dar palestras, atuar em empresas como palestrante, né? Isso é Como ter tratado o não coach. merecimento, né? Exatamente, mas precisei tratar o meu não merecimento também, para hoje eu estar nesse patamar que eu cheguei e eu quero crescer ainda mais.
Ah, Gerson, você não é muito egoísta, não? Não. Quanto mais eu crescer, mais eu sei que eu vou alcançar mais pessoas e, através do nosso conhecimento, deixar essas pessoas melhores, Mais desperta. mais despertas, né? Mais Mais despertas. quebrando as crenças de não merecimento. Mais tendo relações Exatamente, saudáveis. né? Então, quanto eu mais crescer, mais eu vou alcançar mais pessoas e eu conto com vocês também para divulgar aí nossos cursos, né? Divulgar, a Shirley vai Muito estudar bem, Shirley. Vai estudar psicanálise Vou mesmo. esperar a sua inscrição, Vai tá, Shirley? arrasar. Falou que ia Vai fazer a arrasar, inscrição. Shirley. Vai lá, faz a Mas, gente, inscrição. outra coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar, já está acabando nosso tempo já. Mas, Sim, assim, uma coisa muito importante que a gente não para, o Gerson falou aqui de várias questões importantes, né? Vocês são nossas bênçãos. Oh, gente, fala sério. oh, gratidão, né? Gratidão, gratidão, gratiluz. Mas assim, a crença de não merecimento é assim como, sabe a lei da atração, Gerson? Sim, Ninguém acredita, uns mas acreditam, outros não acreditam, mas ela existe independente do que eu acredite ou não. Crença de não merecimento é a mesma coisa. sim, Se eu acredito, se eu não acredito, ela está aí, ela existe. Existe em umas pessoas com um número, né, assim, ó, 200%, e tem pessoas com menos, tem pessoas com 50%, tem pessoas que só precisam dar um ajuste, mas assim, o não merecimento atrapalha você a se tornar uma pessoa rica, rica ao ponto de transbordar e ajudar pessoas em todos os níveis, seja de ONGs, seja moradores de rua, seja igreja, seja missionário, seja o que for. Porque se você não tem para você, quanto mais ter para o outro. E o não merecimento te impede de ter isso. O não merecimento te impede de ter uma relação de amizade verdadeira e profunda com alguém. O não merecimento te impede de ter um casamento feliz. Você já tem um casamento feliz? Imagina se você não tivesse as crenças que você ainda tem sobre não merecimento, como ele seria extraordinário. A crença de não merecimento te impede de encontrar um namorado, te impede de viajar, te impede de ir para a vida, te impede. Gente, ela impede a gente de N formas e maneiras diferentes. Isso a gente está falando só da crença de não merecimento. Imagina quantas outras crenças estão me impedindo de eu atrair aquilo que já é meu. exatamente. De não ter um emprego bom. Também, Tati, total. Se você não acredita que você merece ter um emprego bom, como que esse emprego que já existe vai chegar até você? Não vai chegar. Ele tá lá esperando. Tatiane se curar dessa bênção, né? Eu ia falar bênção, né? A palavra produção. Se curar da bendita da crença de não merecimento e nada dela se curar. Alguém que não tem a crença de não merecimento referente àquele emprego, com aquelas condições, com aqueles benefícios, vai abocanhar. Exatamente, exatamente. Então, Isso é muito poderoso. então é importante entendermos isso, né, para quebrar essas crenças. E vou passar uma técnica aqui simples, mas muito poderosa, muito poderosa, tá? Tem que anotar? Qual é a técnica? A técnica é o seguinte, é o agradecimento. Está vindo forte para você esses dias, né, gente? Não é? Tá poderoso esse negócio. Agradecimento. Você, simples, você levanta durante o dia, se tiver um caderninho, escreve 10 agradecimentos pelo que você tem. Gerson, mas 10 é muito. Cara, só de você levantar, respirar, agradece a Deus pela sua respiração, agradece a Deus por você ter aberto os olhos. Muitas pessoas deitam e não abrem mais os olhos. Né? Então agradece Gente, a eu fiquei Deus por tudo paralisada. isso. Tô Ficou. paralisada. Agradece a Deus pela água que você toma. Agradece a Deus pela Ai, meu comida. Deus. Agradece a Deus por você ter força nas pernas. Agradece a Deus pela sua visão, pela sua respiração. Olha aqui, eu já falei aqui, deve ter sido mais de 10. Né? E você vai agradecendo. Primeiro, agradece pelo que você tem.
Depois, agradece pelo que você vai ter. Mas agradece no momento presente, tá? Se você deseja, Tati, ter um emprego bom, você levanta e agradece. Gratidão por eu ter esse emprego que é bom, que é desse jeito. E você vai fazer a descrição do seu emprego. Então agradece já pelo seu emprego, que é bom, que é maravilhoso, que você vai ganhar X reais ali. Agradece por isso. Mas agradece de coração. Não é agradecer da boca para fora. Agradece de coração. Quando você agradece de coração, você alcança ali a sua vitória, tá? A sua vitória. Legal? Voltou aí, Elane? A minha internet travou. Tá bom, voltou agora. Olha lá, a Regina falando 10 é Voltou? muito pouco, né? Pode fazer mais, Regina, no mínimo 10, né? Pode fazer mais, Tô fazendo legal. careta. É, Tô fazendo careta porque essa internet tá travada, gente. Eu, hein? gratidão por estar aqui hoje com vocês, a Shirley está falando. Gratidão também por você ter vindo, Shirley, né? E eu já te considero aí como aluna, tá? Faz a sua inscrição lá no curso de psicanálise. E também tem o Faz. nosso curso aí, Despertando a Sua Melhor Versão. Nós estamos aí, né, com uma turma aí na metade, né? Em breve já vai encerrar essa turma e nós já vamos abrir a inscrição aí para a nova turma. Então, se vocês estão aí querendo quebrar essas crenças, reconhecer essas crenças e quebrar essas crenças, vem com a gente fazer o curso. A gente tem uma aula só dedicada a crenças, identificar crenças e quebrar crenças, para você criar um futuro melhor. E ó, digo com tranquilidade, né? Quantos e quantos alunos nossos já foram transformados, né, por quebrar crenças e fazer uma nova cocriação de vida, né? Já teve pessoas que arrumaram o emprego que desejavam, né? Comprou a casa que desejava, comprou o carro que desejava, tudo isso ali, ó, quebrando as crenças, tá? Então vem com a gente, tá? Logo em breve nós vamos colocar aí o link para inscrição também, então nos acompanhe aí nas redes sociais. Quem me acompanha ainda não acompanha a Elane, vai lá, né? Siga a Elane. Quem é da Elane e ainda não me segue, vai lá e me siga. E nós vamos aí em breve divulgar isso daí. Tem o outro curso, Despertando a Magia e Proteção, que está maravilhoso, gente. Nós fizemos nesse final de semana, foi intenso esse curso. Você começa a entender o que é essa magia, você começa a fazer a magia, você começa a fazer a magia intencional. Porque magia nós fazemos a todo tempo. Mas agora você começa a fazer a magia intencional, tá bom? Olha, a Regina falou que na próxima turma ela tá dentro, Ilana. Show, Regina, vem com a Muito gente. bem. Adoro. Ô, gente, eu acho que eu tô parada, né? Porque assim, eu tô me vendo na mesma posição, tipo, com a mão na. Segura... Aliás, as minhas mãos segurando meu queixo. Então, eu não sei se eu tô parada, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá, Mas seja estamos bem-vinda, ouvindo. Rê. Estamos A ouvindo. Tati, tá ouvindo? Mas eu tô com a imagem parada. Tá travando, mas você tá ali, né, se mexendo aos poucos. Tô Você, mas sexta-feira 13, né? Vou tacar uma magia isso aqui para ver se o mesmo. negócio funciona. As duas Tatis falaram que fizeram o curso, né? E foi muito bom para elas. E é assim, gente, não acaba. A gente tem que entender que o autoconhecimento é sempre uma camada mais profunda para dentro. É sempre buscar aonde eu posso melhorar ainda mais. Respeitando o que eu fui até hoje, mas sempre olhando para frente, pensando como eu posso ser ainda melhor, né? Mário Sérgio Cortella, queridíssimo, sempre fala esta frase, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem para fazer melhor ainda, não lembro agora. Aquela que quer citar o cara e não lembra da frase do cara, né? É Então você ótimo. tem condições melhores para fazer melhor ainda. Obrigada, Gerson. Esta É frase isso. mesmo. Amores, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui Gratidão. conosco. Vamos procurar manter uma frequência como a gente estava vindo no começo do ano, né, de lives. Tossi, vai ver que é mentira. É o portal... menina,
É total esse portal mesmo. Mas assim, vamos tentar manter. Ó, tô com cada careta, gente, que eu quero só ver essa live gravada. Vai ser uma benção. Oh, meu Deus do céu. Gratidão, Amores, gente, gratidão. ficar aqui até o final conosco. Gratidão por tudo. E até a próxima. Ai, desculpa, tô tossindo na cara de todo mundo, no ouvido, na verdade, né? Amores, gratidão, um beijo. Gratidão, Gerson. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Beijo. Tchau.